3 fundamentos básicos. Primeiro, ver o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus e não uma disciplina legalista. Meu irmão, não dá para você chegar no final do dia e você estar com a sua consciência pesada e você fazer uma oração ali antes de deitar a dormir, uma oração ali bem fraca, bem superficial, bem rasa, só para dizer, ó Senhor, fiz a oração, checklist cumprido. Não, meu irmão, não pode ser assim. Esse momento, meus irmãos, a gente tem que enxergar o momento do quarto secreto. Eu não sei onde vai ser o seu devocional. O Espírito Santo não nos dá direito de engessar ninguém. Se o seu quarto secreto vai ser no seu quarto, na sala, eu não sei, você vai, pela ação do Espírito, você que vai ver o local do seu quarto secreto. Você vai escolher o seu quarto secreto. E você, meus irmãos, naquele determinado dia, todo dia da sua vida, você vai ansiar por chegar a esse momento. Vai ser o momento mais esperado, o momento mais ansiado do seu dia. É o dia que você vai se encontrar com o seu Deus no seu quarto secreto. Não pode ser uma disciplina legalista. Não, eu tenho que orar, então vou fazer uma oração aqui e pronto. Não, meus irmãos, é um momento ansioso, momento que a gente fica assim esperando que o dia passe. Se for logo pela madrugada, que seja pela madrugada, seja a tardezinha, que seja a tardezinha. Assim como Deus ia se encontrar com Adão, o texto diz na viração do dia, tardezinha, no jardim. Deus espera que nós nos encontremos com Ele. E não pode ser uma disciplina legalista. Tem que ser um momento de intenso prazer, de alegria, de amor. Afinal de contas, nós estamos com o nosso Deus que nos amou primeiro. Esse é o primeiro pilar. Ver o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus e não uma disciplina legalista. Segundo, fazer um compromisso absoluto e inegociável de gastar um tempo consistente e significativo a sós com Deus em oração ininterrupta. Sabe por que isso aqui, meus irmãos? Nós estamos no acampamento. Você aqui é desafiado a orar, a ter uma vida mais intimidade com Deus. A gente sai do acampamento, passa uns 4, 5 dias, passa uma semana. Se a gente não tomar cuidado, a gente volta para a mesma inércia, o mesmo marasmo, a mesma letargia espiritual. E o autor, ele nos convida para que a gente tenha esse compromisso inegociável, absoluto, ininterrupto. Você sabe por quê? Nós temos 3 grandes inimigos que não querem que a gente ore. Por quê, né? O primeiro é Satanás. Por que ele não quer que a gente ore? A gente cresce na igreja e ouve falar muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, mas a gente parece que desliga. E o diabo vai fazer de tudo para que você não tenha uma vida poderosa de oração. Na verdade, ele não vai querer que você ore. E se você orar, ele vai fazer com que você tenha uma oraçãozinha bem rala, bem superficial. Primeiro inimigo, Satanás. Ele sabe o poder de oração. Nós subestimamos, mas ele treme a oração de um justo. Pode muito em seus efeitos. Segundo inimigo, o mundo. O mundo vai fazer com que você não ore. Com tantos atrativos, com tantas coisas, o ativismo, tantas coisas, vai lutar contra você para que você não ore. Terceiro inimigo, a carne, a inclinação carnal. Eu preciso orar. Autossuficiência, independência, o meu achismo, a impressão das coisas. Eu não preciso orar, eu já sei de tudo. Meus irmãos, esses 3 grandes inimigos vão fazer com que a gente não ore. Como é que fica a nossa resposta aos inimigos? Como é que nós vamos avançar lá? Eu acabei de dizer na outra palestra, eu tive esse ano lá em fevereiro, eu já tinha ouvido o missionário pastor André falar, e eu vi ele repetir novamente: nós aqui precisamos mais de oração do que água para beber. Eu vi ele falar isso, na verdade eu já vi ele repetir isso várias vezes. O que nós precisamos aqui é de oração, mais do que água para beber. Como é que está a nossa vida? Deus quer que nós saímos daqui, meus irmãos, e a gente incendeie nossas igrejas com a verdadeira vida poderosa de oração. Terceiro pilar, requer um treino equilibrado. Esse treino equilibrado, meus irmãos, nos 5 tipos de oração. Primeiro, louvor e ações de graça. Quando a gente estava conduzindo vigílias de oração na nossa igreja, reunião de oração, às vezes eu chegava e falava assim: meus irmãos, agora nós vamos ter 3 orações só de louvor e adoração. Meu irmão, você quer dar um nocaute técnico para você pedir para alguém fazer uma oração de louvor, ações de graça e adoração. A pessoa, ela, Senhor, meu Deus, Tu és santo e já, mas eu queria te pedir isso, e já vem logo a lista lá, desenrola a lista assim. Meus irmãos, a gente não consegue, é uma dificuldade tremenda de você louvar o Senhor. Qual é a dificuldade de você tecer
várias frases dizendo ao Senhor: Senhor, eu amo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, Senhor. Quando entrarei na tua presença? Quando estarei diante de ti, Senhor? Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o teu santo nome. Dizer ao Senhor que Ele é alto, Ele é excelso, Ele é sublime, Ele é esplendoroso, glorioso. Diga a Ele que você o ama. Meu irmão, só nesse primeiro tempo você não consegue fazer isso com menos de 2, 3, 4, 5 minutos. Não tem como. Tem um camarada que nos ensina. Davi, através dos salmos. Você quer aprender, louvar, adorar o Senhor? Leia os salmos. Davi é um perito nisso. Segundo tipo, confissão. Meu irmão, não dá para você desenvolver uma vida poderosa de oração. Você que é promotor, para mobilizar a sua igreja, mobilizar a sua ação, a sua associação, mobilizar você mesmo. Quando você chega no momento de confissão, você chega para o Senhor e faz aquela oração decorada: Senhor, apaga a multidão dos meus pecados. Ah, meu irmão, tenha santa paciência. Você tem que dar nome aos bois. Você tem que dizer ao Senhor: Senhor, perdoa o meu orgulho, a minha soberba, a minha vaidade. Meus irmãos, nós todos somos movidos pelo orgulho. O combustível que nos move é o orgulho. A gente tem que reconhecer diante do Senhor a necessidade de ser citado, evidenciado, elogiado, enaltecido, destacado. A gente quer se amar mais e mais. A gente, meus irmãos, precisa pedir perdão pela falta de mansidão, de humildade. A gente precisa confessar ao Senhor, meus irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Não tem como desenvolver uma vida poderosa de oração se você não tiver um tempo próprio, precioso de confissão diante do Senhor. Seguindo, petição. Quando chega nesse momento, meu filho, depois de você ter louvado e adorado ao Senhor, depois que você passou pelo momento de confissão, você pode pedir o que você quiser ao Senhor. Você pode pedir uma Ferrari, você pode pedir um avião, você pode pedir o que você quiser. Mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir a você pedir, nesse momento, bênçãos atemporais, bênçãos espirituais, bênçãos que engrandeçam o nome de Deus. Você vai pedir por fé, você vai pedir por amor. Foi o que o pastor Milton disse aqui: por aumentar a iniquidade de muitos, o amor esfriará. Você vai pedir amor, paciência, sabedoria, você vai pedir generosidade, liberalidade, você vai pedir o enchimento do Espírito, o fruto do Espírito. Ah, meu irmão, momento de petição, momento onde você exalta o Senhor através de pedidos que vão abençoar a sua vida, mas que vão engrandecer o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Depois, intercessão. Momento de intercessão, você vai orar pelos seus familiares, você vai orar pela sua igreja, pelo seu pastor, pela sua liderança, pelos líderes, pelos missionários, pelos radicais, pelos projetos missionários. Como é que nós vamos avançar, meus irmãos, sem a cobertura de oração? Volto a dizer, promotor de missões, antes de ser um promotor, ele tem que ser um intercessor. Ele tem que desenvolver uma vida de intimidade com Deus. A intercessão, meus irmãos, não é petição. A intercessão é uma postura, não é o que fazemos, é o que somos. Não é uma atividade física que estamos determinados a realizar uma vez ao dia. É a vida que vivemos. Ah, meus irmãos, ser intercessor é viver no obscuro lugar, é conhecer o quarto secreto, é desenvolver intimidade com Deus. É preciso que a gente busque esse desejo de desenvolver uma vida poderosa de oração. É importante que a gente leve isso para as nossas famílias, para as nossas igrejas. Meus irmãos, nós temos orado pouco. O crente brasileiro, ele ora muito pouco, muito pouco. E depois a gente quer avançar, a gente quer mobilizar a igreja. Depois, muitas vezes, a Silvana está dando palestra aqui do lado, dizendo o tema sobre muitas vezes a decepção dos promotores. Mas eu desafio você, meu querido, a desenvolver uma vida poderosa de oração. Você vai ver o sobrenatural de Deus, o poder da glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua promoção. Amém. Só que a gente, meus irmãos, precisa pagar o preço. Apenas 2 características são necessárias para a intercessão profunda. 2 características, meus irmãos, que o intercessor deve ter. Eu tirei isso do livrinho do irmão André, Ministério Portas Abertas, um livrinho sobre oração. 2 características: intimidade com Deus e disposição para entregar a vida por quem intercedemos. Você tem essa disposição?
Se realmente almejamos ver mudanças no mundo onde vivemos, precisamos estar decididos a nos sacrificar, assim como Moisés. Ele cita isso no livro, capítulo 32, versículo 11. Episódio do bezerro de ouro. Deus está irado com o povo, Deus quer exterminar todo o povo. Moisés se coloca entre Deus e o povo. No versículo 11, a NVI fala assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor. O irmão André, ele fala que na tradução da Bíblia a mensagem, Eugênio Peterson, ele coloca assim: Moisés, porém, intercedeu, né? Intercedeu junto ao Eterno. Só que o irmão André, ele fala assim, que essas duas traduções, elas não conseguem dimensionar a intimidade que Moisés tinha com Deus, a ponto de se sacrificar. Senhor, perdoa esse povo, ou me risca do teu livro. Será que nós estamos como promotores, estamos buscando isso, meus irmãos? Nós temos orado e chorado diante do Senhor pelo povo ribeirinho? Essa tem que ser a nossa resposta. O irmão André, ele vai dizer que ele, lendo Hebreus, ele tem uma frase, claro que isso é figurado, mas ele interpreta esse versículo 11 do capítulo 32 da seguinte forma: Moisés estende a sua mão e suaviza as rugas da ira de Jeová. Tanta intimidade que ele tinha com ele, com o nosso Deus, meus irmãos. E qual é a intimidade que nós temos tido? Meus irmãos, a gente só adquire intimidade com Deus andando com Deus, vivendo com Deus, orando com Deus. É preciso que o promotor, meus irmãos, ele tenha essa disposição, essas duas características: intimidade de sacrificar, de orar, pedir, de chorar pelos ribeirinhos que estão sendo presos às drogas, crianças que são vendidas à prostituição infantil, o ceticismo, as crendices, as superstições. Qual é a nossa resposta, meus irmãos? Por último, meditação. O ato de refletir na palavra de Deus e ouvir quietamente sua voz suave, é meditação. Quando oramos, nós falamos com Deus. Quando meditamos, Ele fala conosco. Eu disse aqui para vocês, meus irmãos, que o Espírito não engessa ninguém. Eu, particularmente, sigo a didática do pastor Grego Frisa: louvor e ação de graça, confissão, petição, intercessão e meditação. Mas se você quiser começar com meditação, ir para a confissão, depois ir para a adoração, o Espírito vai te conduzir. Mas eu confronto a você, que você desenvolva uma vida poderosa de oração, que você leve isso para a sua igreja, que você leve isso para a sua família, que você leve isso para a reunião da sua igreja. Eu fiquei muito contente. Há 15 dias atrás nós estivemos falando, eu e Silvana, no acampamento lá em Minas, e eu falei sobre oração. Nós estávamos lá falando, na verdade, os missionários que estavam falando, era eu e a Sil. Eu tive um tempo maior para falar só sobre oração. Eu fiquei muito feliz que um jovem, um garotão dos 25 anos, chegou lá para mim e veio perguntar como é que é esse negócio da reunião de oração. Porque a igreja tem o seu culto de oração, onde o pastor ministra a palavra, dá o estudo, mas muitas vezes não tem o tempo suficiente de orar. Eu comentei que na nossa igreja nós temos já há mais de 10 anos uma reunião de oração às segundas-feiras, onde nós só oramos. Praticamente não cantamos, praticamente não tem pregação, é só oração, 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 oração. E ele veio perguntar para mim como é que fazia isso. Meu irmão, conversa com o seu pastor, vê o melhor dia, um dia da semana, convoca os irmãos, aqueles que o Espírito Santo de Deus já tem separado, e começa a orar, 1 hora e meia, 2 horas. É o Espírito que conduz todas essas coisas, mas é importante que a gente desenvolva uma vida poderosa de oração. Eu gosto muito desse versículo. Não sei quem conhece esse versículo, se de repente já leu, não se apercebeu da mensagem desse livro. Ele fala: ó Jerusalém, sobre os teus muros. O profeta Isaías falando da própria boca de Deus, sobre os teus muros, os guardas, e de dia e de noite jamais vão cessar de clamar, jamais. Ó vós, que fazeis lembrar ao Senhor, não tenham descanso, e nem a Ele deis descanso. Meus irmãos, isso é intimidade, e isso é viver diretamente na sala de reuniões do Deus eterno. É viver uma vida de intimidade com Ele.
É pedir ao Senhor: Senhor, me coloca sobre os muros, me faz um intercessor. Eu quero ser intercessor. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer estar na frente da igreja, mas muitas vezes a gente tem que passar pelo estágio do obscuro lugar, o deserto, andando com Deus, caminhando com Deus, pedindo ao Senhor que nos coloque sobre os muros. E olha que prerrogativa, meus irmãos, que Ele traz: ó vós, que fazeis lembrar ao Senhor, não tenham descanso. E Deus nos convida: nem a Ele deis descanso. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nos convida? Olha, pode insistir comigo, pode chorar pelos ribeirinhos, vem comigo. Meus irmãos, é uma luta, meus irmãos, é uma luta. Nosso pastor estava dizendo outro dia, homem de oração, se de repente no domingo à noite ele chegar e falar assim: olha, nesse culto da noite nós só vamos ter oração, nesse no próximo domingo, no outro domingo metade da igreja não vem. Mas o convite do Senhor, meus irmãos, é que nós não tenhamos descanso, e nem a Ele vamos fazer com que Deus descanse. Deus nos convida a uma vida de intercessão. Eu queria terminar contando a história desse camarada John Hyde. Esse camarada foi conhecido como o homem que orava. Ele tem um livrinho desse tamanhozinho assim. Se entrar no Google, vocês vão ver lá: John Hyde, o homem que orava. Mais ou menos 1850, filho de uma família cristã, irmãos missionários. Ele decide ser um missionário na Índia. E aí ele se prepara, monta no navio, e na ida até a Índia, ele está indo lá para uma província chamada Punjab. Ele entra na cabine do navio, ele acha um bilhete, uma carta de um grande amigo do seu pai, e amigo dele também, que o amava. E ele abre aquele bilhete, e o bilhete está escrito assim: John, eu espero e oro que o Espírito Santo de Deus o possua e o tome, para que você seja usado ousadamente por Deus. A hora que ele lê aquilo, ele fica indignado, e ele fala assim: mas como? Eu sou um missionário, eu estou indo procurar um missionário. Como ser cheio do Espírito Santo? Eu já sou cheio do Espírito Santo. Ele amassa aquele bilhete, joga no canto da sua cabine, vai para o conversa, e começa a olhar o mar, e fica irritado, fica indignado com aquele amigo, mesmo lembrando que ele é um grande amigo do seu pai, que o ama. Mas o Espírito do Senhor começa a trabalhar na vida daquele moço, começa a confrontar, e ele volta para o seu quarto. Ele vai lá e pega aquele bilhete, desamassa e alisa aquele bilhete e começa a ler. E aí Deus o quebra, e ele de joelhos, ele começa a chorar e começa a pedir ao Senhor o enchimento do Espírito Santo de Deus. Amém. Quando ele chega nesse local, meus irmãos, ele começa a desenvolver uma vida poderosa de oração. Ele começa a orar ao Senhor, horas, muitas vezes dias, noites, pedindo o enchimento do Espírito, orando. Ele é conhecido na história como o homem que orava. Em determinado tempo da sua vida, ele começa a interceder ao Senhor, ele começa a pedir por uma vida por dia. E ele ora: Senhor, eu quero me dar uma vida. E a oração dele, Senhor, ele dizia assim: Senhor, dá-me vidas, dá-me vidas, dá-me vidas. E Deus começa a dar a ele uma vida por dia. Passado um tempo, ele começa, ousadamente pela ação do Espírito, ele começa a orar por 2 vidas. Senhor, dá-me vidas, e Deus dá 2 vidas. Passado um tempo, ele não se conforma, e o texto fala assim: eu não fiquei satisfeito. Por quê? Porque o Senhor Jesus não estava satisfeito, ele queria mais. Ele começa a orar por 4 vidas todo dia. E na biografia dele conta, meus irmãos, a ação tremenda, sobrenatural do Espírito Santo, levando pessoas e mais pessoas naquela região, naquela província chamada Punjab, na Índia, a conhecer Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Esse homem teve uma vida tão intensa, uma vida de intimidade, de sacrifício diante do Senhor. Ele morreu cedo, por volta dos 40 anos. E voltou para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ele passou no cardiologista. Ele estava muito doente. O cardiologista foi fazer uma análise dele, uma avaliação, e verificou que o coração dele tanto era agonia na sua oração, assim como Jesus nos convida no Getsemane a orar. A agonia daquele moço, John Hyde, foi tanta que o coração, diz a história, que fez uma destra inversão. Nosso coração, ele é um pouco mais para o lado esquerdo, mas ele teve uma rotação para o lado direito. Está na história. Ele morre muito cedo, mas ele deixa um legado. Ele é conhecido na história como o homem que orava. Preparando essa palavra para os queridos,
resposta aos ribeirinhos, comentei com a Silvana, eu não posso deixar de comentar com os queridos e deixar de falar sobre oração. Uma das nossas respostas, meus irmãos, é a oração. Uma vida poderosa de oração. Uma vida poderosa de oração vai fazer com que você se mobilize. Muitas vezes, o desafio maior somos nós mesmos. Nós não mobilizamos nem nós mesmos. É preciso que nós oremos. É preciso que a gente desenvolva uma vida poderosa de oração, para que a gente possa mobilizar a nossa família, a nossa igreja, para que a gente possa mobilizar a nossa associação. Mas para isso é que a gente precisa que a gente desenvolva essa grande intimidade com Deus. Muitas vezes que a gente se sacrifique o nosso tempo, o nosso lazer, nossa família. Deus espera isso de cada um de nós, para que a obra missionária possa avançar nos ribeirinhos, sul, sertão, em todos os lugares. É preciso que nós tenhamos uma vida profunda de oração. Baixe sua cabeça.